texto, capítulo 21, Razão e Percepção. Parte 6. Razão versus loucura. A razão não pode ver o pecado, mas pode ver erros e conduz a sua correção. Ela não os valoriza, mas valoriza a sua correção. A razão te dirá também que quando pensas que pecas, pedes ajuda. Entretanto, se não quiseres aceitar a ajuda que pedes, não acreditarás que ela é tua para que a des. E assim não a darás dessa forma mantendo o que acreditas. Pois qualquer tipo de erro não corrigido te engana em relação ao poder que está em ti para fazer a correção. Se o poder pode corrigir e não permites que ele o faça, tu o negas a ti mesmo e ao teu irmão. E se ele compartilhar essa mesma crença, ambos irão pensar que estão condenados. Isso tu podes evitar para ti mesmo e para ele, pois a razão não abriria caminho para a correção só para ti. A correção não pode ser aceita ou recusada por ti sem o teu irmão. O pecado quer manter que sim. Entretanto, a razão te diz que não podes ver o teu irmão ou a ti mesmo como pecador e ainda assim perceber o outro como inocente. Quem se considera culpado e vê um mundo impecável? E quem é capaz de ver um mundo cheio de pecado e considerar a si mesmo como algo à parte? O pecado quer afirmar que tu e teu irmão não podem deixar de ser separados, mas a razão te diz que isso tem que estar errado. Se tu e teu irmão estão unidos, como poderiam ter pensamentos privados? Como seria possível que pensamentos que entram naquilo que apenas parece ser só teu não tenham qualquer efeito naquilo que é teu? Se as mentes são unidas, isso é impossível. Ninguém pode pensar apenas por si, assim como Deus não pensa sem seu Filho. Só se ambos estivessem em corpos é que poderia ser assim. E nem a mente seria capaz de pensar só por si mesma, a não ser que o corpo fosse a mente, pois só os corpos podem ser separados e, portanto, irreais. A casa da loucura não pode ser a casa da razão. Apesar disso, é fácil deixar a casa da loucura se vês a razão. Não deixas a insanidade pelo fato de ires a algum outro lugar. Tu a deixas simplesmente por aceitar a razão onde esteve a loucura. Loucura e razão veem as mesmas coisas, mas é certo que olham para elas de maneira diferente. A loucura é um ataque à razão, que é expulsa da mente e toma o seu lugar. A razão não ataca, mas toma o lugar da loucura com quietude, substituindo a loucura caso a escolha do insano seja escutá-la. Mas os insanos não conhecem a própria vontade, pois acreditam que veem o corpo e permitem que a sua própria loucura lhes diga que ele é real. A razão seria incapaz disso. E se queres defender o corpo contra a tua razão, não compreenderás o corpo nem a ti mesmo. O corpo não te separa do teu irmão, e se pensas que ele o faz, estás insano. Mas a loucura tem um propósito e acredita que também tem os meios de fazer com que o seu propósito seja real. Ver o corpo como uma barreira entre o que a razão te diz e tem que ser... que a razão te diz que tem que ser unido, não pode deixar de ser insano. Também não poderias vê-lo se ouvisses a voz da razão. Pode haver algo que esteja entre o que é contínuo? E se não há nada no meio, como é possível que o que entra numa parte seja mantido longe das outras partes? A razão te diria isso, mas pensa no que não podes deixar de reconhecer se isso é assim. Se escolhes o pecado em vez da cura, queres condenar o Filho de Deus ao que nunca poderá ser corrigido. Tu lhe dizes através da tua escolha que ele está condenado, separado de ti e do seu Pai para sempre, sem esperança de retornar em segurança. Tu lhe ensinas isso e aprenderás com ele exatamente o que ensinaste, pois só és capaz de ensiná-lo que ele é como tu queres que ele seja. E aquilo que escolhes que ele seja não é senão a tua escolha para ti mesmo. No entanto, não pense que isso é amedrontador. Que estás unido a ele é um fato, não uma interpretação. Como pode um fato ser amedrontador a não ser que esteja em desacordo com o que valorizas mais do que a verdade? A razão te dirá que esse fato é a tua liberação. Nem tu nem o teu irmão podem ser atacados sozinhos, mas nenhum dos dois pode aceitar o milagre em vez do ataque, sem que o outro seja abençoado por isso, curado da dor.
A razão, assim como o amor, quer tranquilizar-te e não busca assustar-te. O poder de curar o Filho de Deus te é dado porque ele não pode deixar de ser uno contigo. Tu és responsável pela forma como vê a si próprio, e a razão te diz que te é dado mudar toda a sua mente, que é una contigo em apenas um instante. E qualquer instante serve para trazer a completa correção dos seus erros e torná-lo íntegro. No instante em que escolhes deixar-te escutar, nesse mesmo instante vês toda a sua salvação completa junto com a tua. A razão te é dada para que compreendas que isso é assim, pois a razão, benigna como é, o propósito do qual ela é o meio, conduz persistentemente para longe da loucura na direção da meta da verdade. E aqui deixarás cair a carga da negação da verdade. Essa é a carga que é terrível, não a verdade. Que tu e teu irmão estejam unidos é a tua salvação, a dádiva do céu, não a dádiva do medo. O céu parece ser uma carga para vós, na loucura sim, e no entanto, o que a loucura vê tem que ser dissipado pela razão. A razão te assegura que o céu é o que queres, e a razão para que se alinhe com a sua. Que estejas disposto a permitir que a razão seja um meio através do qual ele te dirigirá quanto ao modo de deixar para trás a insanidade. Não te escondas por trás da insanidade com o fim de escapar à razão. Aquilo que a loucura quer ocultar, o Espírito Santo ainda exibe para que todos o contemplem com contentamento. Tu és o salvador do teu irmão, ele é o teu. A razão fala com felicidade a respeito disso. Esse amável plano foi dado pelo amor. E o que é o amor planeja como ele próprio nisto. Sendo unido, ele quer que aprendas o que tu não podes deixar de ser. E já que és uno com ele, necessariamente te é dado dar o que foi dado por ele e ainda continua sendo. Passa, nem que seja apenas um instante, na alegre aceitação do que te é dado para ser dado ao teu irmão, e aprende com ele aquilo que foi dado aos dois. Dar não é mais abençoado do que receber, mas também não é menos. O Filho de Deus é sempre abençoado como um só, e à medida que a sua gratidão vai para ti, que o abençoaste, a razão te dirá que é impossível que estejas à parte da bênção. A gratidão que ele te oferece te lembra das graças que o teu Pai te dá por completá-lo. E só que a razão te diz que podes compreender o que não podes deixar de ser. O teu Pai está tão perto de ti quanto o teu irmão. Entretanto, existe algo que possa estar mais perto de ti do que o teu ser. O poder que tem sobre o Filho de Deus não é uma ameaça à sua realidade, é apenas um testemunho dela. Em que outro lugar, senão em si próprio, poderia estar a sua liberdade se ela já é livre? E quem poderia prendê-lo a não ser que ele mesmo se nega à própria liberdade? Não se zomba de Deus, nem tampouco seu filho pode ser aprisionado a não ser pelo próprio desejo. E é pelo seu próprio desejo que ele é liberto. Tal é a sua força e não a sua fraqueza. Ele está à mercê de si mesmo, e onde ele escolhe ser misericordioso, lá é livre. E onde, em vez disso, ele escolhe condenar, lá é mantido como um prisioneiro, esperando acorrentado o próprio perdão a si mesmo para libertá-lo. Fim da leitura do texto de hoje. Livro de Exercícios, lição 182. Eu me aquietarei por um momento e irei para casa. Esse mundo que parece viver não é a tua casa. Em algum lugar da tua mente tens o conhecimento de que isso é verdadeiro. A memória da casa continua te perseguindo como se houvesse um lugar que te chamasse de volta, embora não reconheças a voz e nem o que essa voz te lembra. Mesmo assim, continuas te sentindo como um estranho aqui, vindo de algum lugar completamente desconhecido. Nada tão definido que possas dizer com certeza que és um exilado aqui. Apenas um sentimento persistente, em alguns momentos pouco mais do que uma diminuta pulsação, em outros vagamente relembrado, ativamente descartado, mas algo que com certeza vai voltar de novo à tua mente. Não há ninguém que não saiba do que está falando. No entanto, alguns tentam deixar de lado os seus sofrimentos e em jogos para ocuparem o seu tempo e afastarem sua tristeza. Outros negarão estar tristes e nem reconhecem em absoluto as próprias lágrimas. Outros ainda insistirão que aquilo que falamos é ilusão, que não deve ser considerado como nada
além de um sonho. No entanto, quem em simples honestidade, sem defensividade e auto-engano, negaria que compreende as palavras que estamos proferindo? Falamos por cada um que caminha por esse mundo, pois ele não está em casa. Vai incerto, numa busca sem fim, buscando na escuridão o que não pode achar, sem reconhecer o que é que está buscando. Constrói 1000 casas, mas nenhuma satisfaz a sua mente inquieta. Não compreende que está construindo em vão. A casa que busca não pode ser feita por ele. Não há nenhum substituto para o céu. O inferno foi tudo o que ele jamais fez. Talvez penses que é a tua casa de infância que queres achar novamente. A infância do teu corpo e aquele lugar que o abrigava é agora uma memória tão distorcida que apenas seguras um retrato de um passado que nunca aconteceu. Entretanto, há uma criança em ti que busca a casa do seu pai e sabe que é uma estranha aqui. Essa infância é eterna, como uma inocência que durará para sempre. Onde quer que essa criança vá, a terra é santa. É a sua santidade que ilumina o céu, que traz à terra puro reflexo da luz do alto, em que a terra e o céu estão unidos como um só. É essa criança em ti que o teu pai conhece como seu próprio filho. É essa criança que conhece o seu pai. Ela deseja ir para casa tão profunda e incessantemente que a sua voz te implora que a deixes descansar por um momento. Não pede mais do que alguns instantes de alívio, apenas um intervalo que possa voltar a respirar o ar santo que enche a casa do seu pai. Tu também és a sua casa, ela voltará, mas dá-lhe um pouco de tempo para ser ela mesma, na paz que é a sua casa, descansando no silêncio, na paz e no amor. Essa criança precisa da tua proteção, está longe de casa. Ela é tão pequenina que parece que pode ser facilmente excluída. Sua vozinha pode ser prontamente abafada. Seu chamado por socorro pode passar por quase despercebido em meio a sons ásperos e ruídos dissonantes do mundo, mas ela sabe que em ti ainda habita sua proteção segura. Tu a não decepcionarás, ela irá para casa e tu irás com ela. Essa criança é a tua ausência de defesas, a tua força. Ela confia em ti, veio porque sabia que não falharias. Ela te fala baixinho e incessantemente da sua casa, pois quer levar-te de volta com ela para que ela própria possa ficar e não retornar mais uma vez aonde não é seu lugar, e onde vive como um pária num mundo de pensamentos alheios. A sua paciência não tem limites. Ela esperará até que ouças a sua voz terna dentro de ti, chamando-te para deixá-la ir em paz, junto contigo, ao lugar em que está em casa, e tu junto com ela. Quando te aquietas por um instante, quando o mundo se afasta de ti, quando as ideias sem valor cessam de ser valorizadas em tua mente inquieta, então ouvirás a sua voz. Ela te chama de modo tão tocante que não resistirás mais. Naquele instante, ela te levará para casa e tu ficarás com ela em perfeita quietude, silêncio e paz, além de todas as palavras, intocado pelo medo e pela dúvida, com a certeza sublime de que estás em casa. Descansa com ela frequentemente hoje, pois ela se dispôs a tornar-se uma criancinha para que pudesses aprender com ela o quanto é forte aquele que vem sem defesas, oferecendo apenas mensagem de amor àqueles que pensam que ela é o inimigo. Ela tem nas suas mãos o poder do céu e o chama de amigos. Ele dá a sua força para que possam ver que ser amiga para com eles. Ela lhes pede que a protejam, pois a sua casa está muito longe e não voltará para lá sozinha. Fim da leitura do exercício de hoje. Pois a sua casa está muito longe e não voltará para lá sozinha. Cristo renasce como uma criancinha cada vez que um peregrino quer deixar a própria casa, pois ele tem que aprender que aquilo que quer proteger é apenas essa criança, que vem sem defesas e que está protegida pela ausência de defesas. Vai para casa com ela de vez em quando hoje. Tu aqui és tão estranho quanto ela. Hoje, toma tempo para deixar de lado o teu escudo que não te traz nenhum proveito. Abaixa a lança e a espada para que ergueste contra o inimigo inexistente.
Cristo te chamou de amigo e irmão. Veio até pedir a tua ajuda para deixá-lo ir para casa hoje, completo e completamente. Ele veio como vem uma criancinha que precisa implorar a proteção e o amor de seu pai. Ele domina o universo, no entanto, te pede incessantemente que volte com ele e que não tomes mais ilusões por teus deuses. Não perdeste a tua inocência, é por isso que anseias, e é esse o desejo do teu coração. É essa a voz que ouves, e esse é o chamado que não pode ser negado. A criança santa permanece contigo, a sua casa é a tua. Hoje ela te dá a sua ausência de defesas e tu a aceitas em troca de todos os brinquedos de combate que fizeste. E agora o caminho está aberto e o fim da jornada finalmente à vista. Aquieta-te por um instante e vai para casa com ela. E por algum tempo fica em paz. Fim da leitura do exercício de hoje.